Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, conforme dispõe os artigos 149 e 160 do regimento interno. Então, com a ausência do vereador Jair Ronaldo Correia, convido a vereadora Thalita dos Santos Cornélio para secretariar a sessão. Solicito a secretária Thalita Santos Cornélio para que efetue a leitura da ata da 11ª sessão extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2021. Boa noite a todos. Ata da 11ª sessão extraordinária da 3ª legislatura da Câmara Municipal de Pescaria-Brava, ano de 2021. Aos 23 dias do mês de dezembro de 2021, com início às 10 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria-Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo na rodovia BR-101, KM 320, no bairro KM 37, neste município de Pescaria-Brava, reuniram-se os vereadores em caráter extraordinário sob a presidência do vereador Jaison Castro de Souza, PP, e secretariado pelo vereador Jairo Ronaldo Correia, MDB. Realizada a leitura da ata da 9ª sessão extraordinária e da 10ª sessão extraordinária, foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovadas por maioria. Em seguida, determinou-se a chamada dos vereadores para constatação de quórum para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jair Ronaldo Correia, Jaison Castro de Souza, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva. A vereadora Thalita Santos Cornélio justificou a sua ausência. Em seguida, passou-se para a leitura das matérias que se encontravam em pauta: projeto de lei número 52 de 2021, de 20 de dezembro de 2021, estima a receita e fixa a despesa do município de Pescaria-Brava para o exercício de 2022. Projeto de lei número 38, de 20 de outubro de 2021. Altera o artigo 8º da Lei Municipal número 64, de 10 de abril de 2014. Projeto de lei número 51, de 16 de dezembro de 1921. Institui a coleta seletiva e triagem do lixo no município de Pescaria-Brava e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 30, de 16 de dezembro de 2021, institui como zona especial de interesse social ZIS as áreas que especifica e dá outras providências. Após a leitura, os outros projetos foram colocados em discussão e votação, sendo aprovados por maioria, e não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 24 de janeiro de 2022, às 19 horas. Solicito a senhora secretária Thalita Santos Cornélio para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Lista de presença da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pescaria-Brava, biênio 2021 e a 2024. Vereadores: Gilberto Neves e Silva. Presente. Jairo Ronaldo Correia. Contra do M2. Jaison Castro de Souza. Presente. João Batista Mendes de Medeiros. Presente. Leandro Francisco. O Leandro hoje também não pode estar presente, não, justificou a sua falta. Miguel da Silva. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. Thalita Santos Cornélio, presente.
Então, com a justificativa do vereador Leandro, do vereador Jairo, coloco em votação a 11ª ata da sessão extraordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescarabrava do ano 2021. Por salvaguardar para nós conquistamos, por tais se manifesta em discussão, em votação, aprovado por todos, com a justificativa da falta do vereador Leandro e do vereador Jairo. Solicito a primeira secretária, Thaís Santos Cornélio do PP, para que realize a leitura das proposições e projeto de leis constantes na ordem do dia. Projeto de lei complementar do Executivo número 01 de 2022, de 7 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos aos doadores de sangue e de medula e adota outras providências. Artigo 1º. Ficam isentos do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados pelo município de Pescarabrava, Santa Catarina, os doadores de sangue e de medula. Artigo 2º. Para enquadramento ao benefício previsto por lei, considera-se somente a doação de sangue e medula promovida ao órgão oficial ou à entidade credenciada pela União, Estado ou município. Artigo 3º. Os órgãos municipais que realizarem os concursos e processos seletivos deverão isentar em seus editais o benefício da isenção e as regras para sua obtenção. Artigo 4º. A comprovação da qualidade de doador deve ser efetuada mediante a apresentação e juntada de documento expedido pela entidade coletora, quando da inscrição no concurso público ou processo seletivo. O inciso 1º diz que o documento previsto por esse artigo deverá discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 3 dias anuais. O segundo inciso nos fala que a comprovação da hipótese prevista pelo parágrafo único do artigo 1º será efetuada mediante um documento específico, firmado por entidade coletora, oficial ou credenciada, que deverá relacionar-se minuciosamente às atividades desenvolvidas pelo interessado, declarando que o mesmo se enquadra como beneficiário desta lei. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. A sua justificativa se dá no que tange às disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do município de Pescarabrava. Essa lei dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados pelo município de Pescarabrava e aos doadores de sangue e de medula. Pela Constituição Federal, o Poder Executivo de Pescarabrava tem competência para legislar sobre os assuntos de interesse local, conforme dispõe no seu artigo 30, se não vejamos. Somente para a leitura. Projeto de lei complementar número 2, de 7 de janeiro de 2022. Altera os dispositivos da Lei Complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescarabrava. Estabelece outras providências. A Câmara aprova que ficam alterados os requisitos para investidura junto aos cargos GNM 02, que é o cargo de fiscal de obras, GNM 03, que é o cargo de fiscal de vigilância sanitária, GNF 02, que é o cargo de monitor de transporte escolar. Tenho a honra de submeter essa consideração em face do termo de compromisso de ajustamento de conduta da TAC, firmado com a 2ª Promotoria da Justiça da Comarca de Laguna, e ressaltamos a cláusula 1ª que assim dispõe. O compromissário assume a obrigação de fazer consistente realizar e concluir concurso público até 30 de junho de 2022, abrangendo a oferta de todos os cargos efetivos, sejam aqueles em que há necessidade de imediato provimento efetivo, sejam aqueles destinados ao cadastro reserva, neles compreendidos os cargos de psicólogo e assistente social destinado aos SUAS. Portanto, sendo necessária a realização do concurso público,
necessitamos ajustar o quadro pessoal e o plano de carreira, para a fim de adequar à realidade atual deste município. Sendo assim, propomos a alteração dos requisitos para investidura em alguns cargos de provimento efetivo, também para leitura. Projeto de lei complementar do Executivo número 3, de 7 de janeiro de 2022. Altera os dispositivos da Lei Complementar 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria-Brava e estabelece outras providências. Ficam criados os cargos códigos GNS 08B. O GNS se dispõe aos enfermeiros, sendo que a classificação ao lado é para o número de horas. GNM 04B, que esse é o cargo de técnico de enfermagem, e altera a carga horária dos cargos GNMS, enfermeiro, GNS 08, também enfermeiro, GNMS 15, odontólogo, GNS 15A, odontólogo também, GNM 04, técnico de enfermagem, GNM 04A, técnico de enfermagem também. O número de vagas dos cargos do código GNS 08, enfermeiro, GNS 15, odontólogo, e GNM 04, técnico de enfermagem, e o valor de referência dos cargos, códigos GNS 08 e GNM 04, junto aos anexos 1 e 2 da Lei Complementar número 64, de 9 de março de 2018, conforme consta nas tabelas abaixo. Esta lei estará em vigor na data da sua publicação. Ficam revogadas as disposições em sentido contrário. Pescaria-Brava, 7 de janeiro de 2022, Lorival de Oliveira Isidoro, prefeito em exercício. Na sua justificativa se dá que o prefeito municipal em exercício, no uso das suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência e caminhar anexo ao presente projeto, que altera os dispositivos da Lei Complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria-Brava, em face do termo de compromisso de ajustamento de conduta, TAG, firmado na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Laguna, onde deixa claro o compromissário que assumiu a obrigação de realizar o concurso público até o dia 30 de junho de 2022. Só leitura também. Projeto de lei do Executivo número 04 de 2022, de 19 de janeiro de 2022. Altera os dispositivos da Lei Ordinária número 74, de 29 de maio de 2014 e dá outras providências. Deilson da Silva de Souza, prefeito do município de Pescaria-Brava, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que os cidadãos do município de Pescaria-Brava, pelos seus representantes da Câmara Municipal, aprovam e ele assina e promulga a presente lei. Fica alterado o parágrafo único do artigo 15A da Lei Ordinária número 74, de 29 de maio de 2014, passando a vigorar conforme a redação que segue. Parágrafo único. Será realizado o pagamento da bonificação de que trata o caput no valor de R$ 3.500 ao profissional que cumprir a jornada extraordinária de 7 horas e 30 minutos semanais junto ao programa do Governo Federal Saúde na Hora, durante todas as semanas compreendidas até o fechamento do mês, ou na proporção de R$ 93,32 por hora trabalhada ao profissional que não cumprir a carga horária total durante todas as semanas. Artigo 2º, para o enfrentamento das despesas decorrentes da aplicação do artigo 1º desta lei, serão realizados de recursos próprios do orçamento vigente. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º, ficam revogadas as disposições em sentido contrário. Pescaria-Brava, 19 de janeiro de 2022, Lorival de Oliveira Isidoro, prefeito em exercício. Justifica-se esse projeto de lei tendo em vista a dificuldade encontrada na contratação de médicos do programa Mais Médicos do Governo Federal, que aceitem atuar extraordinariamente no programa Saúde na Hora, auxiliando na manutenção deste serviço à população, mitigando os efeitos do déficit que o município enfrenta no quadro de médicos. Dessa forma,
Considerando o relevante interesse social, encaminhamos esse projeto e solicitamos a aprovação. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração. Subscrevo. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 19 de janeiro de 2022, Lorival de Oliveira Isidoro, Prefeito em exercício. Somente para a leitura. Então, os projetos de lei de número 1, número 2, 3 e 4 foram só para a leitura e agora retorna para as comissões. Então, peço por gentileza para os vereadores que se organizem e se reúnam para discutir e deliberar esse projeto para a próxima sessão, para a gente dar procedimento para a primeira votação e segunda votação. Então, conforme dispõe o nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos vereadores por 3 minutos para suas colocações e explicações na ordem do dia. Então, a palavra está com a vereadora Thalita, do PP. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, cumprimentando ao presidente da casa, Jair Castro de Souza, cumprimento aos demais, cumprimento também os funcionários desta casa e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu só gostaria já de dar uns avisos, principalmente para a galera da área da educação, os nossos estudantes universitários, aonde o cadastro para que use o transporte universitário já está aberto, vocês devem ir até a Secretaria de Educação para poder efetuar esse cadastro e assim estar usufruindo desse benefício que eu não sei se vocês sabem da importância e da grandeza que é ter o transporte universitário gratuito, e nós aqui da nossa região, da Amurel, eu acredito que somos um dos poucos municípios que ofertam isso, e a gente vê a nossa cidade vizinha brigando para que se tenha. Então, que a gente possa dar o devido valor que se tem no transporte universitário gratuito. Sabendo também que o retorno das aulas está aí no dia 14 de fevereiro, gostaria de estar agradecendo ao empenho da Secretaria de Obras em visita às escolas. A gente está sabendo que as limpezas estão sendo efetuadas, que estão, as câmeras de vigilância já foram instaladas, então a gente só tem a agradecer porque a gente sabe que isso é de grande valia para as nossas crianças e também para os profissionais que lá estão. Então a gente se tem que agradecer, está aí o meu agradecimento a todos que fazem com que a educação consiga crescer e dar, mesmo que passos às vezes lentos, no nosso município. Gostaria também de informar aí aos moradores lá da Pontinha da Laranjeiras que a obra hoje ela está parada não pela empresa nem pelo processo do executivo que já efetuou os pagamentos a esta empresa, mas agora a gente está esperando a Celesc na retirada dos postes. Então a gente sabe que vai demorar um pouquinho, mas eles vão tirar cerca de 3 postes que estão atrapalhando a próxima etapa da obra. Então a gente pede novamente um pouquinho de atenção, e aí eu vou puxar um pouquinho da orelha dos meus conterrâneos lá dos meus bairros, que vocês compreendam que a gente sabe que quando eles foram agora na semana passada, algumas pessoas ficaram muito bravas e retiraram lá as placas que eles haviam colocado porque eles tinham trancado a rua. Gente, a nossa rua na ponta é uma estrada muito pequena. Não existe fazer a obra sem que se tenha o fechamento dela totalmente. O que a gente já pediu agora para a empresa é que a gente seja comunicado com antecedência, é isso que a gente vai fazer para vocês, mas ela vai ser fechada sim, para que a gente consiga executar a obra. Então é isso, agradeço e se precisar, contem conosco. Então, antes de encerrar, queria dar uma boa noite a todos os vereadores, ao mexicano aqui em nome da imprensa, ao Palito, chefe de gabinete do executivo. Eu acho muito importante para o Cláudio aqui, sempre acompanhar os trabalhos. E antes de encerrar, queria dar boas-vindas a todos nós vereadores, ao próprio mexicano da imprensa, aos colaboradores dessa casa, e a todos os servidores da prefeitura, até todos os bravenses. E a gente está iniciando o ano aí, então a primeira sessão ordinária. O nosso prefeito em exercício, o Lorival, ficou a ausência dele, não poderia vir para fazer a abertura, mas vamos botar o pé no acelerador, que é mais um ano aí
de gestão, um ano importante, alguns projetos do Executivo em andamento, para algumas execuções de obra, né, na saúde, educação, na infraestrutura. Então, a gente está aqui para apoiar o povo de Pescaria Brava, aquilo que for bom, a gente vai continuar aprovando nessa casa. Falando em projeto, algumas coisas ainda em andamento, precisam ser terminadas. A vereadora Thalita falou da obra da ponta, pediu um pouco de paciência pessoal da ponta. A gente também tem uma obra em andamento no meu bairro, lá no Sertão da Estiva, Sertão de Cima, que é aquela obra do asfalto, onde a empresa já terminou a questão do posteamento e agora eles estão finalizando, as luminárias estão sendo colocadas tudo de LED, já está no Sertão de Cima, está ficando muito bonito aquilo lá. As empresas de telefone também já organizaram a rede deles. E agora, até hoje, conversei com o Palito, com o prefeito de exercício, o seu Louro, sobre a questão da CETEP. A CETEP tem que retornar para aquela obra aí, então, até o Palito acho que me permite falar, que a prefeitura já está em conversa com a empresa, o prefeito, o próprio Davis também já está cobrando deles, para que eles retornem a terminar aquela obra lá, que é uma obra tão importante, e só quem sabe a importância daquela obra é quem mora naquele local, o sofrimento que a gente passava lá. Então é isso que eu queria para dizer para o nosso pessoal do bairro lá do Sertão, e em breve também vou anunciar aqui duas grandes conquistas que a gente está trabalhando aí na parte da infraestrutura, que é duas ruas, a Rua Santa Paulina e a rua da escola nossa lá, que é a Tomásia, que a Tomásia agora vai deixar de pertencer naquela rua, onde a prefeitura estava organizando lá, que vai inaugurar a escola nova, mas em conversa com o prefeito, a gente está conversando com o prefeito, para a questão daquele terreno, a gente construir uma UBS do porte do Santiago. Então, é um trabalho que a gente está em cima aí, no Ministério da Saúde, lá no governo federal, e aquela comunidade, não só o Sertão de Cima, o Sertão de Baixo, estilo aquela região merece uma UBS do porte de Santiago. Laranjeiras a gente já tem, Barreiros a gente já tem, tudo UBS reformada e nova. Então, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima sessão para o dia 31 de janeiro, às 19 horas, em seu horário regimental. Boa noite a todos.